recurso aonde eu preciso. Então eu preciso é colocar no lugar certo, não simplesmente retirar, não é? Mas essa é uma discussão prática, não é? É essencialmente prática e que nos atormenta todos que somos operadores, né? Como melhorar essa nossa intervenção, né? Olha, a citação eventual de um nome não significa exclusão de outro. Você falado, por exemplo, eventualmente citar o Jacobs, está longe de excluir o Roxy, que até pela sua, digamos assim, adesão à sua perspectiva mais constitucionalista, recebe a preferência de todos nós, não é verdade? O que me preocupa e que me interessa fundamentalmente no funcionalismo e na teoria da imputação objetiva é exatamente a descoberta de novos instrumentais para enfrentar a realidade. Nós temos uma realidade de um direito constitucional que parece interpretado segundo o direito penal. Nós temos uma realidade de um direito penal que foi recepcionado quase que formalmente, e não raro você encontra inúmeras violações de desproporcionalidades que fazem parte do nosso cotidiano. Então veja-se, por exemplo, só um exemplo banal do cotidiano violento do Brasil, você tem uma questão de uma tentativa de roubo, quando o sujeito já tem um dinheiro na mão e acabou de tirar o dinheiro e ainda está com a arma apontada. Mas se ele tivesse chegado 5 minutos antes do caixa eletrônico e dissesse para o indivíduo, digite a senha, o sujeito já teria digitado, seria uma extorsão consumada, com a pena maior do que aquele que já tinha o roubo. Esse é um banal exemplo. Por exemplo, outro exemplo de desproporcionalidade. Maus tratos contra uma planta recebe pena maior do que maus tratos contra o ser humano. Então, se fosse falar das desproporcionalidades do direito penal brasileiro, tomaríamos todo o tempo. O fato é que é necessário criar instrumentais para intervenção nesta realidade. E a intervenção qualificada na realidade hoje, me parece que ela não pode se socorrer somente de uma perspectiva teórica. Tampouco me sinto confortável em ficar amarrado em uma perspectiva teórica onde nós não temos sequer um tratado de direito penal elaborado do direito brasileiro. Somos todos carentes dessa elaboração. E sonhamos todos com a elaboração que vai vir com que perspectiva? Com viés constitucional. Então, longe hoje, por exemplo, da minha ótica pessoal, de buscar, por exemplo, uma discussão filosófica entre uma ou outra corrente, me interessa muito mais o esforço que já se percebe de constitucionalização do direito penal a partir da jurisprudência da Suprema Corte. Tenho percebido, por exemplo, em alguns votos, o desenvolvimento do princípio da proteção efetiva. No outro ponto eu tenho visto, inclusive, que abrindo margem para outra via, o princípio da proteção do núcleo essencial. Veja que se nós formos examinar o princípio da proteção do núcleo essencial, professor Fernando Galvão, em lugar de enxergar na teoria da imputação objetiva uma teoria da exclusão de tese e defesa, eu posso entender que aquele diretor de sociedade anônima que deixa de cumprir o seu papel de fiscalização quanto às regularidades fiscais do banco em que atua, já violou a norma como garante. De sorte que eu traria para a teoria o resultado lesivo como marco inicial e não uma conduta. Portanto, seria possível, em tese, reconhecer na sua conduta omissiva de não ter fiscalizado as contas da sua instituição a base para o recebimento da denúncia sem ter que lançar mão ao recurso chamado denúncia genérica, deixando remetido para a culpabilidade o exame da culpabilidade, sim, da conduta individualizada. Como se vê, é um marco, veja, nós estamos apenas esboçando as possibilidades disso, não é? Longe de deter a verdade, o que a gente percebe é a riqueza desse novo marco teórico, que embora antigo em outro lugar, aqui para nós já nos abre inúmeras possibilidades. Creio que a nossa, digamos assim, dificuldade de lidar com a realidade violenta brasileira não pode fazer com que nós dispensemos qualquer reforço teórico que proponha racionalidade jurídica. Porque sem racionalidade só nos resta a violência do homem contra o homem. Por isso, professor, eu reforço, eu entendo de aplicação prática desde já, na medida em que podemos fazer atuar o que sabemos, sem qualquer alteração legislativa, como mero critério de interpretação. Perfeito. E acho até que o senhor foi muito feliz de colocar um exemplo. Quer dizer, talvez a gente tenha conversado, e eu
um pouco tenha contribuído, ou essencialmente tenha contribuído, para manter essa discussão um pouco no nível do abstrato, né? Mas quando a gente pensa no exemplo, a gente vê quão rica é a possibilidade, né? Então, para partilhar aí dessa oportunidade, um exemplo que eu costumo usar para ilustrar essa ideia da imputação objetiva, muito simplório, muito do nosso dia a dia, seria o seguinte: o indivíduo está dirigindo um veículo num trânsito de certa forma pesado e recebe um telefonema no celular. Ele atende o telefone. E atende o telefone, a pessoa do outro lado da linha diz assim: você pode falar agora? E o condutor do veículo diz assim: não, posso sim, eu estou dirigindo aqui na avenida tal, mais movimentada de São Paulo, você pode falar. E a conversa evolui, e aí há uma distração do condutor do veículo, e há um acidente que lesiona ou venha causar a morte de alguém, e a nossa dificuldade agora é saber se houve violação da norma de cuidado por parte de quem ligou o telefone e do outro lado da linha sustentou uma conversa que produziu a distração do motorista. Então, eu não tenho dúvida de dizer que o condutor do veículo que se distraiu, atropelou, é responsável, violou a norma da lesão corporal, violou o dever objetivo de cuidado, de atenção no trânsito. Mas e o outro que sabia que o seu interlocutor estava conduzindo um veículo e sustentou uma conversa, às vezes até acalorada, vamos dizer, o marido, né, que resolveu discutir a relação naquela hora ali no trânsito. Então, são questões do cotidiano que podem encontrar uma possibilidade de solução, de respostas adequadas com uma teoria de causalidade normativa. O que às vezes a tópica faz nos traz uma certa rejeição é porque os exemplos dos livros que nós lemos é que são muito fora da realidade, né? Infelizes. Então são exemplos assim, isso não vai acontecer nunca, então por que eu vou criar uma teoria para uma situação que não vai acontecer nunca? Então há uma tendência natural de desprezar aquela perspectiva teórica, mas vamos colocar essa riqueza toda à disposição de casos do cotidiano, coisas que estão acontecendo com a gente, quer dizer, eu confesso que de vez em quando eu falo no telefone celular dirigindo, eu sei que eu estou errado. E graças a Deus nunca houve nenhum acidente, mas isso é do cotidiano do brasileiro, né? Vamos colocar a teoria na nossa ambiência para ver o que acontece. Toda conduta que se consolida é necessário ter um discurso que a legitime. O grande problema que eu vejo, o senhor mencionou aí, acerca de adequação social, é que hoje se diz que a adequação social é um elemento normativo do tipo: matar alguém só é crime na medida em que a sociedade recrimine esse evento morte. Houve um fato recente no país do Oriente Médio em que um menino de 12 anos namorou uma menina de 16 de casta superior à dele. Num julgamento tribal, a irmã dele foi condenada a ser estuprada por 4 homens na presença de pelo menos 60 pessoas. Isso é socialmente adequado ali. Então eu posso desprezar conceitos teóricos ou teorias que fundamentam e de repente passar para um casuísmo. Esse é o risco maior que eu tenho. Eu entendo que o conceito sistemático de crime, de forma racional, até de certo modo positivista, ainda nos empresta uma segurança. Essa a minha crítica hoje à imputação objetiva, a perda do método para uma análise sistêmica, ou seja, o fato perante a sociedade. Isso é meio perigoso, porque a sociedade pode estar errada. Nós estamos numa época de quaresma e eu sempre digo, foi a sociedade quem escolheu a liberdade de Barrabás e a morte de Cristo. A sociedade erra. Pior é a responsabilidade do operador do direito, que tem que interpretar esse sentimento da sociedade. Ainda tem uma segunda possibilidade de erro, né? Mas eu acho que esse é um caminho sem volta. Nós começamos a gostar